Bom, sextou, então, para a nossa aula de produção de texto, pegue, né, o livro de produção de texto na página 6. Furacões domados. Você possivelmente já acompanhou noticiários relatando estragos provocados por furacões em diferentes partes do mundo. Já pensou que maravilha se esses fenômenos pudessem ser controlados? Será? Então, a gente sempre vê, né, as notícias lá, principalmente nos Estados Unidos, né, nesses países, a ocorrência de furacões. E se eles pudessem ser controlados? Olha que legal. Então, vamos primeiro fazer a leitura aqui, onde fala furacões domados. É comum as publicações acrescentarem antes da carta um título geral que remete ao assunto comentado ou o próprio título da matéria sobre a qual o leitor se posiciona. Com esse recurso, é possível organizar melhor a sessão de participação do leitor, agrupando textos sobre o mesmo assunto. Além disso, fica mais fácil para o leitor verificar se seu comentário foi publicado. Então, como que acontece, né? A revista publica lá, ela publicou um texto sobre furacões, né? Publicou, aí, digamos, a pessoa leu e quis dar a opinião dela. Então, ela escreveu uma carta do leitor e enviou para a revista. Em uma publicação seguinte, né, posterior, a revista publica essa carta do leitor, né? Então, lá na revista tem uma parte própria, onde tem as cartas de leitores. Mas, para facilitar, eles colocam o título da notícia ou da reportagem no título da carta do leitor, né? Para saber identificar sobre qual edição, sobre qual reportagem ou qual notícia o leitor ele está falando, tá? Então, vamos fazer aqui a leitura. Os comentários publicados em sites, blogs e portais de notícias se assemelham às cartas do leitor, texto por meio do qual o leitor também pode externar sua opinião sobre o que leu. Leia o texto a seguir atentando para o modo como o autor expôs e fundamentou seu posicionamento. Então, furacões domados. Primeiramente, meus parabéns a Cian por mais uma excelente edição. Chamou-me a atenção ao texto de Rosa Hoffmann, Furacões sob Controle, página 46, edição 30. Não sei se vibro com o progresso tecnológico que nos possibilita controlar uma das mais devastadoras manifestações do poder da natureza, salvando assim muitas vidas, ou se me preocupo com mais uma violência contra o planeta em nome do egocentrismo humano. Afinal de contas, os furacões são meios naturais de corrigir a circulação dos ventos e a distribuição de calor na Terra. Não basta desregular nossa casa. Agora também vamos impedi-la de tentar voltar à normalidade em nome de alguns bilhões de dólares? Como eu disse, não sei se vejo com alegria ou pesar esse tipo de tecnologia. GR Florianópolis, Santa Catarina. Vejam que é uma carta de leitor, né, onde essa GR, a gente, né, não sabe o nome da pessoa, só as iniciais, escreveu, então essa pessoa escreveu uma carta de leitor falando sobre a reportagem sobre furacões domados, sobre essa notícia de que talvez se consiga controlar os furacões, né? Então, essa pessoa escreveu. Vejam que na carta de leitor, geralmente vem uma saudação, né? Prezado leitor, caro editor, enfim. Aqui nós não temos, mas não tem problema. E no final nós temos a assinatura, entre aspas, dela, né? O nome e de onde que ela é, tá? Bom, vamos seguindo aqui. Converse com um colega e comparem os comentários lidos anteriormente publicados na revista Super Interessante com a carta do leitor. O que vocês percebem de semelhanças e diferenças entre esses textos? Então, ele está falando sobre aquele texto que nós lemos na aula passada. Deixa eu voltar aqui para achar para vocês. Que era da Super Interessante. Ó, né, aqui e essa sobre o limite de velocidade das avenidas. Qual a diferença e a semelhança entre eles? Então,
os textos analisados, eles são opinativos e refletem a interação entre uma revista e o seu público leitor. Então, essa seria a semelhança. Os dois textos, eles são opinativos, trazem opiniões, certo? Outra coisa, né, uma diferença entre elas. A carta que nós lemos agora, da GR, é formal e apresenta uma argumentação mais fundamentada do que os comentários, sendo coerente com o perfil da revista. Então, a revista que ela escreveu, essa Scientific American Brasil, ela é uma revista mais formal, mais séria. Então, a maneira com que ela escreveu também foi mais formal e mais séria. Número 2. Com base na carta, pode-se inferir o conteúdo do texto Furacões sob Controle. Que conteúdo é esse? Então, sobre o que é a reportagem que ela tá dando a opinião dela, pelo título da matéria, se percebe que o texto aborda novas tecnologias capazes de conter os furacões. Número 3. No primeiro parágrafo, o autor da carta diz ter sentimentos divididos em relação ao conteúdo de Furacões sob Controle. Explique por quê. Então, o leitor afirma estar em dúvida quanto ao uso da tecnologia capaz de controlar furacões, pois, apesar de considerá-la um interessante avanço científico, capaz de poupar muitas vidas, acha a técnica perigosa do ponto de vista ambiental. Então, ela fica dividida, né? Não sabe se é bom ou se é ruim. Se ela fica feliz ou se ela fica preocupada com essa questão, né, das tecnologias. Número 4. Ao que se percebe, GR dá mais destaque aos aspectos positivos ou aos negativos do controle de furacões. Que passagens do texto lhe permitem chegar a essa conclusão? Então, apesar do autor da carta afirmar que está em dúvida quanto aos seus sentimentos em relação à técnica capaz de controlar furacões, há mais destaque aos aspectos negativos que são comentados em todo o segundo parágrafo. Então, lá no segundo parágrafo, ele, o leitor, o autor da carta de leitor, ele dá mais aspectos, dá destaque aos aspectos negativos. Número 5. Em sua opinião, por que GR teceu mais comentários sobre esses aspectos? Então, por que ele deu ênfase mais nos aspectos negativos? Talvez pelo fato dele já ter uma opinião definida e se posicionar contrário à prática, né? Sem, contudo, deixar de reconhecer que se trata de um importante avanço tecnológico e que pode salvar muitas vidas. Número 6. Antes de serem publicadas nos periódicos, as cartas do leitor passam por edição em um processo que reorganiza e omite certas informações que constam no texto original. Então, acontece de a pessoa escrever, né, uma carta de leitor, mandar para a revista, e antes da revista publicar, eles organizam e omitem algumas informações, né, que constam no texto original. Considerando isso, reflita os dados a seguir. Letra A. No cabeçalho das cartas, constam o local e a data em que foram redigidas. Com base nas informações do texto, elabore um cabeçalho para a carta de GR. Então, como que a gente pode fazer esse cabeçalho? A gente pode colocar a cidade dela, né? Florianópolis, daí vírgula, novembro de 2004, né? Digamos que ela escreveu em novembro de 2004, tá? Então, seria esse o cabeçalho. Letra B. As cartas são um tipo de diálogo entre emitente e destinatário, e para introduzir esse contato, há uma saudação. Quais seriam as formas mais adequadas para GR se referir ao destinatário da carta
considerando a linguagem do texto e o perfil da publicação? Então, lembra que eu falei que no começo da carta do leitor tem que ter uma saudação? Então, como que seria essa saudação? Poderia ser senhor editor, prezado editor da Scientific American Brasil ou caro editor, né? Seriam alguns exemplos de saudações. Após o corpo da carta, costumam vir as despedidas e a assinatura. Como isso está identificado na carta lida, então, ali não tem, na verdade, uma despedida, só tem as iniciais do emitente, né, de quem está escrevendo essa carta do leitor, que é GR. Letra D. Quais poderiam ser despedidas adequadas ao grau de formalidade da carta? Então, vejam que não tem, né? Eu falei que não tem uma despedida. Como que poderia ser essa despedida? Atenciosamente, respeitosamente e cordialmente, né? Por que não um abraço com saudades e com carinho? Porque são saudações que têm mais uma relação de intimidade, né? E o leitor, o autor dessa carta do leitor, não conhece, né? Não é íntima dessas pessoas para colocar um abraço com saudades ou com carinho. Então, seria atenciosamente, respeitosamente e cordialmente. Número 7. O autor da carta mostrou-se um leitor crítico da revista? Que elementos do texto comprovam sua resposta? Então, sim, o autor se mostrou um leitor crítico, né, em relação ao conteúdo da revista. Percebe-se essa leitura reflexiva em todo o texto, visto que o autor, né, o GR, vai além do conteúdo da matéria e ele dá a sua opinião e traz argumentos próprios, certo? Bom, a número 8. Leia novamente o final do segundo parágrafo da carta. Não basta desregular nossa casa. Agora, também vamos impedi-la de tentar voltar à normalidade em nome de alguns milhões de dólares? Letra A. Em que pessoa verbal essa passagem foi predominantemente escrita? Vejam que ela está na primeira pessoa do plural. E quem que é a primeira pessoa do plural? Nós, né? Então, não basta desregular nossa casa. Vamos impedir, ó, vamos. Então, nós vamos, né? Na nossa casa. Então, primeira pessoa do plural. Letra B. Que efeito causa no leitor o emprego da expressão nossa casa em vez de no planeta? Então, por que o leitor, né, que escreveu essa carta escreveu a nossa casa em vez de o planeta? Porque provoca um envolvimento maior do leitor e a gente tem essa noção de responsabilidade em relação aos cuidados com a terra. Afinal, a manutenção de uma casa fica aos cuidados de seus moradores. Letra C. Que sentimento do autor da carta se percebe nessa interrogação? Então, o autor se revela bastante preocupado com a possibilidade de os furacões serem contidos em função das consequências que isso pode gerar para o planeta. Bom, aqui nós temos um texto, e esse texto é um trecho da reportagem a qual a carta se refere. Então, vamos fazer a leitura. Bom, essa eu vou deixar para vocês. Façam a leitura sobre esse texto, né, desse texto, e depois vocês é quem vão escrever uma carta como se fosse enviá-la para a revista Scientific American Brasil, comentando a tentativa de controlar furacões. Então, façam a leitura, se preciso, releiam de novo para vocês entenderem. E qual que é a estrutura da carta do leitor mesmo? Então, tem a saudação, né, que vocês vão colocar, caro editor, senhor editor. E aí vão escrever a opinião de vocês, os comentários de vocês sobre esse texto,
tá? O que vocês acham? O que vocês não acham? Qual a opinião? Concordam ou não? Querem elogiar? Querem criticar? Fica a critério de vocês. Aí, no final, vocês vão colocar a despedida, atenciosamente, respeitosamente ou cordialmente, também fica a critério de vocês. Aí vocês vão assinar o nome de vocês, tá? Em cima, lá no começo, vocês também podem colocar Prudentópolis e a data, tá? Então, escreva uma carta como se fosse enviá-la para a revista científica American Brasil, comentando a tentativa de controlar furacões, tá certo? Aqui tem algumas dicas também que vocês podem ler para deixar melhor, né, essa carta. E vocês vão escrevê-la lá na página 3, lá no final da apostila, lá naquele formulário de produção de texto, né, onde diz Carta para a Revista Científica American Brasil, lá na página 3, então, no formulário de produção de texto. Tranquilo, alunos? Se tiverem dúvidas, me peçam que eu ajudo vocês. Mas não esqueçam, é um texto, não é só 2, 3 linhas, tá? Tem que ter aí pelo menos um parágrafo grande, tá certo? Até segunda-feira, então, alunos. Tchau!